Olá pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Hoje, na aula de literatura, nós vamos responder alguns exercícios, tá? Fazer algumas leituras que estão no caderno de exercícios, ok? Do conteúdo que eu expliquei na última aula, que é poesia brasileira contemporânea, ok? Então, são os exercícios do capítulo 3. Pega teu caderno de exercícios aí e vamos juntos responder essas questões, tá? E comentá-las. Vamos lá. Então, aqui eu tenho um poema que se chama Grupo Escolar. Vamos ler juntos? Sonhei com um general de ombros largos, que fedia e que no sonho me apontava a poesia, enquanto um pássaro pensava suas penas e já sem resistência resistia. O general acordou e eu que sonhava, face a face, deslizei a dura via. Vi seus olhos que tremiam, ombros largos, vi seu queixo modelado à esquadria. Vi que o tempo galopando evaporava, deu para ver qual a sua dinastia. Mas em tempo fixei no firmamento esta imagem que rebenta em ponta fria. Poesia, esta química perversa, este arco que desvela e me repõe nestes tempos de alquimia. Então a gente percebe aí uma temática relacionada a generais, né? E ao fazer poético, porque ele vem aqui dizendo que ele sonhava e que no sonho me apontava a poesia, né? E depois fala, enquanto um pássaro pensava suas penas e já sem resistência resistia, fazendo uma abordagem aí ao ato de resistir, num contexto em que ele fala sobre generais. E logo mais aqui ao final, vem falando sobre a poesia, que é um arco que desvela e que repõe, como se esse arco aí viesse para repor as suas energias de certa forma. Então vamos para a questão. O poema de Antônio Carlos Brito está historicamente inserido no período da ditadura militar no Brasil. A forma encontrada pelo eu lírico para expressar poeticamente esse momento demonstra que, nesse caso, demonstra a possibilidade, letra D, a possibilidade de resistir está dada na renovação e transformação proposta pela poesia, química que desvela e repõe. Ou seja, a gente tem aqui uma ênfase na ideia de resistência por meio da poesia, quando se trata aí de um contexto, como tem no enunciado, relacionado à ditadura militar. Como eu falei para vocês na aula teórica, a poesia brasileira contemporânea está totalmente ligada com o contexto que nós tivemos no Brasil na metade do século XX. Portanto, existem vários poemas que se referem a esse momento histórico político que nós temos registrado e que, portanto, acaba utilizando aí a poesia como um elemento, como um símbolo de resistência. Continuando, poema das Irmãs. Os meus irmãos sujando-se na lama, e eis-me aqui cercada de alvura e enxovais. Eles se provocando e provando do fogo, e eu aqui fechada, provendo a comida. Eles se lambuzando e arrotando na mesa, e eu atemperada, servindo, contida. Os meus irmãos jogando-se na cama, e eis-me afiançada por dote e marido. Como a gente percebe, esse poema vem fazendo aqui uma comparação das atitudes dos meninos com as meninas, sendo que o eu lírico é uma menina falando justamente do que os irmãos dela estão fazendo e o que ela vem fazendo, colocando aí em contraponto o fazer do dia a dia, o cotidiano dos homens e das mulheres, mostrando sempre que a mulher, nesse caso, está com afazeres domésticos, né? Enquanto os homens iam aqui brincar e se divertir. Então agora vamos para a questão. O poema de Sônia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina, como eu acabei de mencionar, né? Que contrapõe o estilo de vida do homem ao modelo reservado à mulher. Nessa contraposição, ela conclui que, nesse caso, a resposta correta é a letra E, porque vem falando para a gente sobre os papéis sociais de homem e mulher. Olha só, os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais. Ou seja, a gente tem um eu lírico aqui que não é realizado
por conta dessa desigualdade que dá para perceber nas pequenas ações do dia a dia, né? Ou seja, uma poesia que traz aí essa temática do homem e da mulher como algo sempre presente e recorrente, como a gente sabe, né? Que é essa luta pela postura da mulher na sociedade, por ter mais espaço, por poder fazer outras coisas além mais do que o serviço doméstico, que foi aí um símbolo de anos e anos registrado na história, tá? Então a gente percebe aqui uma voz feminina colocando aí para fora o desejo não somente desse eu lírico, mas de muitas outras mulheres. Agora vamos para esse poema aqui, do Arnaldo Antunes, que é aquele autor lá que a gente citou na aula, bem no finalzinho da aula. Eu até pedi para vocês assistirem um vídeo dele, né? Uma música. Vamos lá. Poema da sua memória. Observem que a estrutura do poema nos lembra a estrutura do concretismo, né? Fragmentado. Então vamos ler aqui, ó. Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco, apagam o meu. Perceberam? Vamos de novo. Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco apagam o meu. A gente percebe que ele está falando aqui, esse é o lírico de uma memória, e que vem rostos que vão aqui pouco a pouco, né? Ou seja, devagarzinho, de uma maneira que vem, então, apagando o próprio dele, o próprio rosto dele, né? Trazendo à memória outros rostos aí. Então, olha a questão. Trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza, nesse caso, pelo quê? Pela fragmentação da palavra, a palavra toda ali dividida, né? Como a gente pode ver, numa divisão que não é silábica, que não é aquela que nós estamos acostumados a fazer em gramática, mas sim uma divisão proposital por conta da licença poética. Para quê? Para representar o estreitamento das lembranças. É como se em cada parte que ele vem colocando aqui fosse uma lembrança, como se cada pedacinho fosse uma lembrança que viesse aí à sua memória, e assim ele expressa por meio da fragmentação, que é uma marca do texto concretista, ok? Vamos agora para a questão 9. Esse texto já é da Adélia Prado, uma das autoras que nós vimos na aula anterior, né? Vamos lá. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente, não me falou em amor, essa palavra de luxo. Então aqui a gente tem um eu lírico que vem falando do cotidiano também, que é uma marca da poesia contemporânea. E no caso da Adélia Prado, ela gosta de falar a respeito das coisas que tem a ver com o sentimento, né, do dia a dia ali, dos relacionamentos. Então, como a gente vê aqui, ela vem retratando um momento aqui que faz parte do casamento, né, de uma família. A filha observando aqui o cuidado da mãe, em perceber que o marido estava lá trabalhando pesado e ela foi lá servir um lanche, né? Um ato de amor, nesse caso aqui, colocado pela autora. Então, a questão diz assim, não está dando para eu ver lá no começo, mas o enunciado fala que a Adélia Prado, ela tem essa percepção presente nas cenas e fatos do cotidiano, como eu acabei de falar para vocês, né? Então, no poema da Adélia Prado, o eu lírico resgata a poesia desses sentimentos que tem a ver aí com o cotidiano e com um certo lirismo, um certo sentimentalismo. Então, nesse caso, o que acontece? A gente percebe o reconhecimento do amor num gesto de aparente banalidade. Ela faz isso com a poesia, ela pega os gestos ali que são simples, aparentemente banais, e transforma-os em poesia, né? Colocando pra gente o sentimentalismo e a marca do cotidiano, de falar do cotidiano em suas poesias. Agora vamos para o poema Fogo Frio. O poeta, a névoa que sobe dos campos, das grotas, do fundo dos vales, é o hálito quente da terra friorenta. Ele vem falando aí que esse poeta é como se fosse um fogo frio, né? Só que aqui ele está falando que é um hálito quente da terra, falando do fogo, mas de uma maneira aí meio que metafórica. Agora vamos para o lavrador, porque esse poema é como se fosse um diálogo.
Engana-se, amigo, aquilo é fumaça que sai da geada. Ele já fala de uma outra maneira aí um pouco mais clara, né? Poeta, fumaça que eu saiba, somente de chama e brasa é que sai. E o lavrador diz, e acaso a geada não é fogo branco caído do céu? Tostando tudinho, crestando tudinho, queimando tudinho, sem pena, sem dó? Então a gente vê aí um diálogo entre o poeta e o lavrador, falando sobre esse fogo e o comparando aí com uma geada, né, caindo do céu. Uma maneira metafórica de falar e ao mesmo tempo até paradoxal, né, porque junta a ideia do fogo com o frio, que são coisas aí diferentes, né, antagônicas. Então vamos para a questão. Nessa questão, o que essa questão quer nos colocar? É que nesse poema a gente percebe que existe aí um diálogo entre os dois. E o que é que o autor, o que é que a autora quer colocar pra gente? Vocês podem conferir aí no caderno de exercícios, porque aqui infelizmente na hora que eu configurei ficou muito para cima, né? Mas vocês podem olhar aí e a questão fala justamente sobre esse diálogo. O que é que o autor quer colocar com esse diálogo, tá? O que é que ele quer colocar? Ele quer colocar então pra gente, olha só, uma vitória, o que está dito aqui na letra A, uma vitória simbólica ao discurso do lavrador em ter e tem como efeito a renovação de uma linguagem poética cristalizada. Ele acaba colocando o poeta e o lavrador como duas pessoas que estão conversando e o eu lírico quer dar a vitória ao lavrador. Por quê? Para mostrar que o lavrador, que é uma pessoa simples, que tem um discurso ali simples, tem ali um linguajar que está quebrando os paradigmas, né? E mostrando que essa linguagem poética que ela, de certa maneira, está cristalizada, está ali sempre da mesma forma, precisa se renovar, que é uma das marcas do modernismo, tá? Que é essa linguagem aí mais acessível e essa necessidade de renovação. Ok, gente? Entendido? Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou mandar os slides para vocês. Terminem de fazer os exercícios, tá? Que assim vocês vão conseguir entender muito mais sobre o mundo da poesia brasileira contemporânea, tá? Um abraço, até a próxima aula.